Galera, beleza? Continuando aqui agora, nós vamos falar sobre alguns sólidos que são ditos como corpos redondos ou como sólidos de revolução. Olha para cá. Por exemplo, esse copo aqui ele vai ser considerado como um copo, um sólido redondo ou um sólido de revolução. Isso aqui é um cilindro, tá? Isso é um cilindro. Como é que seria essa? Imagina numa questão onde eu peço para você calcular o volume dessa água. Como é que você vai utilizar? Vai ter que utilizar cilindros, perfeito? Então o que seria um cilindro? Tá? Cilindros são corpos de revolução, são sólidos de revolução. Por que eles recebem esse nome? Porque a gente pega um quadrado, ou tu pega um retângulo, tá? Imagina, ó, eu tenho um eixo aqui, eu pego um retângulo e faço uma revolução de 360 graus, tá vendo? Na hora que eu faço essa revolução de 360 graus, eu formo o que nós chamamos, então, de cilindros, perfeito? Então, cilindros é exatamente isso aí. O que você precisa se atentar aos cilindros? Que ele possui duas bases que são paralelas e congruentes. Então, observação, duas bases paralelas e congruentes. Luiz, é igual prisma? Sim, mas cilindro não é prisma, porque prisma é poliedro. Isso aqui não é um poliedro. Circunferência não é polígono, tá? E aí o que você precisa entender, ó? Esse cara é o meu eixo de revolução, então se isso é uma circunferência, aqui eu tenho um cara chamado raio, e esse cara também é o meu raio. Isso aqui é o nosso eixo de revolução, ok? Esse segmento aqui, ó, eu vou chamar de geratriz. Uma observação importante é que a geratriz e a sua altura possuem a mesma distância dentro de um cilindro. E, cara, cilindro é basicamente isso. Só que tem uns tipos de cilindro importante que eu quero que você guarde no seu coração, tá? Que eu vou chamar de cilindro equilátero. O que é um cilindro equilátero? Cilindro equilátero, só um minutinho. É o seguinte, imagina, eu pego uma secção meridiana, eu tenho um cilindro aqui, ó, vou fazer aqui no cantinho, e eu vou fazer uma secção meridiana. Luiz, o que é essa secção meridiana? Imagina que você tem um bolo no formato de um cilindro, aí um cara vem e corta esse bolo, tá vendo, ó? E aí, essa parte de vermelho vai formar uma secção meridiana. Vou trazer ela aqui para fora para você enxergar com a melhor visualização. E aí, quando eu tiro essa parte, é como se aqui fosse o recheio do bolo. Tá vendo? Ó? Isso é dito como secção meridiana. Qual que é a importância? O que é interessante aqui? Ele vai ser dito como um cilindro equilátero quando esse cara, onde isso aqui ó, é um raio e esse cara é outro raio, e isso aqui pode ser a minha geratriz ou a minha altura, são todos iguais. Tá? Então, em cilindro equiláteros, eu tenho que o dobro do raio é igual à minha geratriz, ou o diâmetro é igual à geratriz, ou você pode falar que o dobro do raio é igual à sua altura, ou o diâmetro é igual à sua altura. Perfeito? Essa característica, essa definição é válida apenas para cilindros equiláteros, ok? Dito isto, nós precisamos entender o cálculo de área, cálculo de volume de cilindros. Então, bora para cá. Cálculo de áreas e volumes. Beleza? Vamos começar na área da base. Primeiro, você tem duas bases iguais, então tu já vai multiplicar por 2. A sua base é uma circunferência. Como é que você calcula a área da circunferência? Lembrando que isso é o raio. Vai ser o quê? πr ao
quadrado. Então, a área da base total, no final, ela se torna o quê? πr, 2πr ao quadrado. Deixa eu só pôr uma setinha para você saber que isso aqui é a área da base total. Lembrando que R é o teu raio, ok? Quando eu falo da área lateral total, isso aqui é muito interessante, olha só. A área lateral total. Quando você faz a planificação do teu cilindro, tu tem uma parada assim, ó, aonde essa aqui é a parte redonda do teu cilindro e aqui também é a parte redonda do teu cilindro. Isso quer dizer que esse segmento aqui, ó, é exatamente o comprimento da tua circunferência. E o comprimento de uma circunferência vai ser o quê? 2πr. E se você estiver ligado, e eu sei que você está, esse cara é a sua altura, velho, ó. Então, como é que fica a área lateral total do teu cilindro? A área lateral total vai ser base vezes altura. Então, 2πr vezes h. Ou 2πr G, beleza? Então essas duas relações elas vão entregar para a gente a área lateral total. E aí a área total do nosso, vou fazer aqui no cantinho, a área total do nosso cilindro vai ser nada mais, nada menos do que a área da base total mais a área lateral total, perfeito? E o volume, guarda aí, tá? Isso é um bizu. Todo sólido que você não tem um bico, eu vou fazer a área da base vezes a altura. Se tiver um bico, como pirâmide, como cone, a gente faz a área da base vezes a altura sobre 3. Então, o volume vai ser a área da base, nós sabemos que é πr ao quadrado vezes a altura. Beleza? Vamos fazer uma questão básica, uma do Enem, e aí a gente finaliza esse nosso aulão, beleza? Vamos pensar aqui como é que seria, imagina isso aqui, ó. Eu tenho esse cilindro. E aí eu falo que o raio desse cilindro é igual a 4 e essa geratriz aqui é igual a 10. Aí eu te pergunto a área da base total, né? Poxa, meu querido, vamos recapitular algumas coisas. A área da base total, eu tenho duas bases que são paralelas e congruentes. Então vai ser o quê? 2 vezes π r ao quadrado. Teu r vale 4, então vai ser 4 ao quadrado. A área da base total vai ser 2π vezes 4 ao quadrado, 16. Então, a área da base total se torna 32π. Beleza? Agora, imagina o seguinte, eu quero saber a área lateral total. Como é que você calcula a área lateral total? 2πrg. Então, nós vamos ter 2 vezes π vezes o raio, que é 4, vezes g, que é 10. Então, a área lateral total vai ser 2 vezes 4, 8. 8 vezes 4, 80. Então, isso vai ser 80π. A área total vai ser o quê? A área da base total mais a área lateral total. Então, isso vai ser 32π mais 80π. 32π mais 80π é igual a 112π. Beleza? E, por final, o volume do nosso cilindro, nós sabemos que é a área da base vezes a altura. A área da base vai ser π vezes o raio ao quadrado, 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 10. Então, o volume vai ser 16π vezes 10, o volume é 160π. Beleza? Então, assim, resolver questões de cilindro é tranquilo, é aquela ideia, é você ir com calma e resolvendo passo a passo o que a questão quer. É você ler a questão e interpretar o que o cara está te pedindo, tá? Vamos resolver então a questãozinha de cilindro aqui que caiu no Enem de 2015 e vamos estar finalizando esse aulão nosso. Espero eu que você esteja curtindo. Ó, uma fábrica brasileira de exportação de peixe vende para o exterior atum em conserva.
em 2 tipos de latas cilíndricas. Uma de altura igual a 4 centímetros e raio igual a 6, e a outra de altura desconhecida e raio igual a 3, respectivamente, conforme a figura. Sabe-se que a medida do volume da lata que possui o raio maior, V1, é 1,6 vezes a medida do volume da lata que possui o raio menor, V2. Olha, o que você sabe? Que o volume de V1 é igual a 1,6 vezes o volume da segunda lata. O que você precisa fazer para resolver essa questão? Vem cá comigo. Ó. Primeiro, vamos calcular o volume de V1. Ó, esse cara é o teu raio, esse cara é a tua altura. O volume de um cilindro vai ser o quê? A área da base. Então, a área da nossa base vai ser πr ao quadrado, então 6 ao quadrado, vezes a altura, que é 4 ao quadrado. Então, nosso volume vai ser π vezes 36, tira esse quadrado aqui, vezes 4, perfeito? E aí, quando nós fazemos as contas, nós temos que 36 vezes 4, isso vai ser 144 π. Então, esse volume, ele se torna 144 π. Luiz, não é para substituir 3,14 no lugar do π? Não. Se o exercício não informar o valor de π, tu carrega π. Não inventa moda. Olha só, a questão praticamente acabou. Olha aqui. O volume de 1, nós vimos que é 144 π. Então, ó, 144 π é igual a 1,6 vezes o V2. Como é que você calcula volume? Área da base vezes altura. Quem é a área da base? πr ao quadrado vezes altura. Substituindo aqui, ó, nós temos que π vezes o raio, que vai ser 3 ao quadrado, vezes a altura, que é x. Beleza? Agora, olha só, eu vou pegar todo mundo que está multiplicando x e vou passar para o outro lado dividindo. Beleza? Tranquilo? Então, como é que vai ficar essa questão nossa aqui, ó? 144 π dividido por 1,6 vezes π vezes 9. Isso é igual à altura x. Eu posso cancelar π com π, beleza? Eu posso fazer o seguinte, 144 eu posso simplificar com 9, 144 por 9 vai dar 16, e aí sobrou o que pra gente? 16 dividido por 1,6 é igual ao valor de x. Fazendo essa divisão, 16 dividido por 1,6, nós encontramos que x é igual a 10. Luiz, como é que você fez essa divisão? Não curti não. Olha aqui, meu querido, 1,6 é a mesma coisa que 16 sobre 10. Né? Isso tudo aqui é x. Divisão de fração, você repete a primeira, essa aqui, e multiplica pelo inverso da segunda. Corta 16 com 16, x é igual a 10. Então, a altura do nosso cilindro, né, desconhecido aqui, o valor de x é igual a 10 unidades de medida, 10 centímetros. Beleza? Pessoal, esse foi o nosso aulão, né? Só para te fazer um convite. Se você curtiu o nosso aulão, se você quer ter um assunto um pouco mais aprofundado, não tão resumido igual foi o nosso aulão, eu convido você a estar participando do nosso Universo da Matemática, que vai estar com uma promoção imperdível durante essa semana, somente essa semana. O Universo da Matemática, onde você vai ter um acompanhamento aí de matemática comigo, desde o básico até o avançado, preparando você para concurso, né, o concurso da Polícia Penal, o concurso de faculdades, sim, de modo geral, até o próprio Enem, pô. Né, você vai estar tendo isso aí de 150 para 119, ó, oferta imperdível.
somente durante essa semana. E para você, meu concurseiro, nós temos uma oferta imperdível para você. Para você que vai fazer a prova da Polícia Penal, quer ter uma preparação de qualidade, onde você vai ter professores de matemática, professor de informática, língua portuguesa, professor de direito, né? Fenômeno para estar atendendo você, para você estar garantindo aquela aprovação. Uma oferta imperdível para você. O nosso curso de 420 vai estar saindo a R$ 320 somente essa semana. Pô, não perca tempo. Faça contato com um dos nossos atendentes, com um dos nossos consultores, que vai estar fazendo aí um plano ideal para você. Beleza? Um abraço e até mais.